Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de Geografia para as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano. Prontos para a nossa aula de hoje? E o tema da nossa aula é a moradia dos animais. Será que todos os animais, eles vivem da mesma forma, eles habitam no mesmo lugar? Será que todos eles conseguem construir sua própria casa? É o que a gente vai descobrir hoje. Mas antes disso, deixa eu relembrar aqui alguns últimos desafios que a gente teve, tanto nas aulas do primeiro e segundo ano, como na aula do terceiro ano, tá? Tivemos o primeiro que foi: represente a sua moradia em forma de desenho. E olha esse desenho aqui, que eu consegui encontrar muito bonito, né? Representou o desenho com a casa, as famílias, árvores, nuvens, tem até um sol. A gente pode representar a nossa moradia de diversas formas. Posso fazer um desenho de frente, olhando ele de cima. E também posso representar algum ambiente que seja da parte de dentro da casa. E na nossa última aula a gente viu diversos tipos de moradia, né, que as pessoas usam. Casa de madeira, de pedra, palafitas, ocas, prédios. Dependendo da região em que se vive, vamos ter aí diversas formas de morar. Por isso que hoje a gente vai conhecer sobre a moradia dos animais, já que na nossa última aula a gente viu a moradia das pessoas. E também tivemos outro desafio que foi sobre os recursos minerais, que é tudo aquilo que a gente extrai da natureza para poder fazer uso, para construir objetos, para servir de combustível também. E eu perguntei para a turma do terceiro ano, para que podem ser usados os recursos minerais no seu dia a dia? Será que você usa alguns dos recursos minerais? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Um deles é o alumínio. Aí na cozinha da sua casa a gente tem esse recurso, que é o alumínio. Nas panelas, nos utensílios da cozinha também. Outro exemplo é o ferro. O ferro, ele é extraído da natureza. E podemos fazer ferramentas, máquinas, tantas outras coisas que são feitas de ferro, né? Entre outros. Então, no nosso dia a dia, nós temos a presença dos recursos minerais em absolutamente quase tudo. Se você for andar de ônibus ou de carro, esses dois veículos precisam de combustível, né? E o combustível, ele é retirado do petróleo. Então, os recursos fazem parte do nosso dia a dia. Vamos para a nossa aula de hoje? Então vamos lá, vamos conhecer a moradia de alguns animais. E para começar eu trouxe para vocês uma história, um livro que nós vamos verificar, vamos observar alguns animais, como é que eles vivem, como é que eles constroem as casas. E o nome do livro é A Casa dos Animais. A pessoa que fez esse texto, o nome dela é Kerliane da Silva. E a pessoa que desenhou, que fez as ilustrações, é Gabriele Neara. Vamos lá então? Começa assim. Gente ou animal, cada um tem o seu lugar. Aqui apresento alguns. Vamos escolher onde morar? Então, vamos lá. Todo bicho tem um cantinho, aquele lugar preferido para criar família e servir de abrigo. Tem bicho especialista, um verdadeiro arquiteto. Capricha nos acabamentos, reforça as portas e o teto. Então olha só, os ratinhos, ó, todos bem juntinhos, se abrigando em algum lugar de uma casa, né? E olha as formigas, como é bem caprichada a moradia delas. A gente só vê de cima um buraquinho pequeno, né? Mas olha
quantos espaços, cada um com a sua função. Vamos continuar. As abelhas são exemplos de capricho e delicadeza. Tem a casa mais bela de toda a natureza. Outra casa admirável é a do senhor passarinho. Escolhe sempre o melhor galho e capricha em seu ninho. E olha só a casa da abelha, a mais bonita, onde elas produzem o mel. E os passarinhos, a gente nem tem como nem comentar, né? Porque tem tantas formas, eles vão recolhendo com seu bico os materiais, retirando da natureza para poder caprichar no seu ninho. Já o sapo mora na lagoa, adora o seu lugar. Lá ele é muito feliz, alegre a coachar. Olha o sapo aí sentado na pedra cantando. Lembrando que esse animal ele pode viver tanto na água como na terra. Por isso que ele pode fazer aí essa passagem. E você consegue observar nas páginas desse livro o sapo quando ele é apenas um girino, bem pequenininho, ó. Conseguiu encontrar? Muito bem. Vamos prosseguir. Um dilema vive o caracol. Todo dia, aqui e acolá. Pois carrega a casa nas costas. Não tem lugar fixo para morar. E olha ali o caracol carregando a sua casa. Quando ele se sente ameaçado, se encolhe todo e entra dentro da sua concha. Da toca sai o coelho, precisa suas pernas esticar. Sai correndo em disparada, come e pula sem parar. A vaca mimosa e sua família vivem no mesmo lugar, num cercado de madeira onde podem descansar. O cavalo ganhou uma casa nova de seu cuidadoso dono. É uma baia confortável para uma boa noite de sono. Gato e cachorro são espertos, gostam de carinho e mordomia. Moram juntos com o dono em uma mesma moradia. E a gente já vê que esses animais eles podem morar na nossa casa, né? Porque tem aqueles animais que moram em áreas mais selvagens, em florestas, e tem animais que podem morar pertinho da gente também. A dona galinha vive preocupada com sua ninhada de pintinhos. Tranca a porta do galinheiro e se esconde em seu ninho. Olha a galinha tomando cuidado com seus pintinhos. E ela é bem brava, né? E ousar mexer em um pintinho, a galinha, ó, fica pronta para atacar. Porém, nem tudo que parece é. Tem casa que pode confundir. Naquele profundo buraco mora cobra, tatu ou jabuti? Cada bichinho faz o que pode para ter o seu próprio lar. Um cantinho para chamar de seu, onde possa descansar. O zoológico não é a casa dos animais. Serve apenas para proteger aqueles que já foram caçados. A sua verdadeira casa é na natureza, onde vivem livres e são amados. E aí, gostaram do livro que a gente acabou de ler? Fala sobre diversos animais, né? E ó, é interessante que a gente possa observar as características de cada grupo de animais. A sua casa. Isso vai depender do local onde ela está. Animais que vivem na selva, elas vão ter um tipo de moradia diferente. Animais que vivem na nossa casa, animais que vivem em florestas. Tudo isso vai depender do espaço geográfico que ele vai estar localizado. Vamos conhecer um pouco das diferentes formas de moradia? Vamos começar com as aves. A casa das aves são os ninhos. E se você pensa que existe só um tipo de ninho, ó, tá muito enganado. Olha só, existem pássaros que fazem seus ninhos. Existem aves que fazem os seus ninhos no chão, com todo cuidado para que os ovinhos não possam sair rolando. Alguns gostam de fazer em lagos, outros fazem em árvores e tem uns que fazem eles bem pendurados, ó. Olha só, diferentes tipos
Depende de onde está localizado. Lembre-se bem disso. Agora temos os répteis. Tem diversos tipos de moradia, né? A tartaruga já carrega a sua casa como caracol. Temos lagartos que gostam de viver em tocas. Lembra que no livro falou um pouquinho sobre tatu, sobre cobra? Eles gostam de viver assim, eles cavam buracos no chão para poder se sentir mais protegidos. E olha o camaleão. O camaleão escolhe um galho para poder fazer a sua moradia. Então são vários animais, cada um com sua forma de morar. E temos também os mamíferos, que não ficam atrás com relação às suas habitações. O rato, por exemplo, na maioria das vezes eles moram em casas, né? Procuram ali um lugar para se esconder, um espaçozinho no chão ou na parede para poder fazer a sua casa. A baleia, que também é um mamífero e vive solta no oceano. E aqui, ó, olha os coelhos. Sabia que o coelho ele gosta de viver em tocas? E eu trouxe essa ilustração para você observar como é que eles gostam de ficar bem escondidos. E temos o gato e o cachorro, né, que a gente viu no livro, que vivem na nossa moradia, que a gente chama de animais de estimação. E temos aqui, ó, 3 grupos, 3 animais que a casa deles é bastante diferente. Primeiro temos o castor. Em algum desenho animado você já pode ter visto um castor. E ó, ele faz a casa dele perto de rios e de lagos. É aquele primeiro animal que você está vendo aí. E ele junta os galhos que caem das árvores e consegue ir formando diques. E com isso eles vão diminuir a barragem, o fluxo da água, para poder ter a sua moradia, para poder construir a sua casa. Bem aqui no meio temos a topeira. Olha só, também faz a sua casa embaixo da terra e com vários espaços que a gente pode chamar de galerias e bem profundos, para que ninguém possa atrapalhar e para que ela possa se locomover melhor. E temos também o tatu. Vive embaixo da terra, constrói túneis e ele gosta de usar a terra mole que fica bem no meio da floresta. E temos alguns insetos que são exemplos de grandes construtores. Olha só a moradia do cupim. Você já viu aí andando pelo seu bairro, andando pela sua rua, uma casa de cupim? Tem nesse formato que a gente vê, também tem os que constroem na parede, né? Enormes cupinzeiros. E olha das formigas. Se você pensava que era só aquele espaço, ó, tá muito enganado. As formigas fazem vários espaços. Tem espaço de armazenar folhas, tem espaço onde ficam as bebês formigas. Tem até o espaço da rainha também. Elas vivem em uma colônia. Tudo muito bem dividido. As tarefas também são divididas, tá bom? Agora, será que existe uma diferença entre a moradia e o habitat? Em geografia, quando a gente fala de habitat, a gente vai falar da região em si, do espaço geográfico. O habitat que aquele animal vive. Por exemplo, o habitat de um peixe vai ser um lago. O habitat de uma girafa vai ser a selva, a savana. Então vamos lá. O habitat é o local que oferece condições climáticas, físicas e alimentares ideais para o desenvolvimento de uma determinada espécie. Por exemplo, o pinguim. O habitat do pinguim é diferente do habitat de deixa eu pensar aqui, de um leão. Porque o pinguim vai precisar de um habitat que seja bem gelado, Polo Norte, Polo Sul. Já o leão já tem o costume de viver em lugares mais quentes. Os alimentos que o pinguim usa, que ele sai para caçar, é de um jeito. Já o do leão é de outro, totalmente diferente. Agora vamos ver sobre moradias. Já as moradias representam realmente a casa de uma determinada espécie,
como por exemplo as tocas e os ninhos que a gente já viu aqui acima. A gente viu que os animais possuem formas diferentes de construir a sua casa. A aranha, por exemplo. A aranha ela consegue fazer a sua teia enorme, tanto dentro das casas como em árvores também. É a forma que ela usa para poder se proteger, para poder ter um lugar só seu também, né? E quando a gente, por engano, acaba destruindo uma teia de aranha, ela consegue rapidamente fabricar outra. E os animais, assim como a gente, precisam ter as suas moradias. Aqui a gente chama assim de casa, para ficar mais fácil, né? Mas são formas diferentes que cada um usa para poder se proteger. Outro exemplo também que a gente pode falar são cobras, que a gente já viu, né? Elas gostam de deixar ali seus ovos também bem guardados, assim como as tartarugas. Aqui na nossa cidade de Paulista, nós temos nas praias alguns lugares que as tartarugas vão até lá para desovar. Então elas cavam, tem todo um cuidado para poder deixar os seus ovos lá até chegar o tempo certo das tartaruguinhas nascerem. Então é um local adequado, que tem que ter um clima adequado para aquele animal poder se desenvolver. E lembrando que nem todos os animais a gente pode ter na nossa casa, né? Apenas os animais domésticos, gatos, cachorros, algum tipo de peixe, entre outros. Mas uma girafa, você pode ter uma girafa em casa? Não, né? Nem cabe dentro de casa. E o local adequado para ela viver é na savana, porque lá ela vai poder andar livremente, vai poder conviver com outros animais da mesma espécie, ok? Então, hoje a gente aprendeu um pouco sobre esses tipos de moradia. Vimos que cada animal tem a sua forma de construir, mas que eles sempre vão estar usando objetos e materiais da natureza para construir sua própria casa. E você já está observando aí que o nosso desafio já chegou aqui na tela. E qual é o desafio de hoje? Você vai representar a casa do João de Barro. Já ouviu falar o nome dessa ave alguma vez? É um pássaro. E a casa dela serve de exemplo porque ela tem toda uma arquitetura, uma coisa muito modelada. Se você tiver aí na sua casa barro, você pode construir utilizando barro e água, né, para fazer uma argila. Mas se você não tiver nenhum tipo de material, você pode desenhar. Mas eu quero que você coloque a mão na massa, procure na internet como é uma casa de João de Barro, qual é o formato dela. Eu não vou nem dizer, porque eu quero que você faça essa pesquisa e tente fazer com suas próprias mãos uma representação da casa dele, o mais parecido possível, tá? Na próxima aula, eu vou trazer uma fotografia, porque aí a gente vai verificar se você realmente conseguiu construir igual ao João de Barro. E é bem trabalhoso para ele poder construir sua casa, tá? Porque como eu falei logo no comecinho, vai usando o bico, vai pegando lá o material e levando para a árvore. Então olha quanto trabalho que ele tem. E é uma casa bastante resistente. E você, quando sair de casa agora, passe a observar mais os ambientes que você frequenta. Será que tem alguma toca de cobra ou de tatu por aí perto onde você mora? Será que você consegue encontrar várias formas de ninhos diferentes? É um desafio e você vai precisar ter um olhar bem atento para poder reconhecer tudo que tem em sua volta, certo? Não esqueça do nosso desafio. Espero você na próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!